Estreia amanhã no Amazon Prime Video o filme de terror psicológico Maníaco do Parque, dirigido por Maurício Essa, o mesmo diretor da trilogia sobre o caso de Susana von Richthofen. O longa Maníaco do Parque revisita a história real de Francisco de Assis Pereira, um motoboy preso aqui em São Paulo em 98 e condenado pela morte de 7 mulheres e pelo ataque a pelo menos outras 9. Na história, uma jornalista iniciante, interpretada pela atriz Giovanna Grigio, começa uma busca obsessiva para descobrir a identidade do maníaco do parque, interpretado por Silvério Pereira. A repórter do Terra, Laísa Zanetti, conversou com os dois protagonistas. Vamos assistir o trecho da entrevista. E queria começar perguntando, Silvério, o que te despertou interesse em interpretar o maníaco e como foi o seu trabalho de pesquisa e imersão nesse personagem? Bom, Laisa, eu acho que o primeiro start, assim, para fazer o trabalho foi o convite do Marcelo Braga em tirar a minha imagem do que o mercado tinha começado a construir. Assim, eu já estava pensando na minha carreira no lugar fora do quem é o Silvério pessoal, assim, né? Qual é a minha vida pessoal? Sou um homem do interior do estado do Ceará, LGBTQIAPN+, e aí, de repente, o mercado começou a me colocar sempre nesse mesmo eixo. E o Marcelo Braga me vem com um convite, eu até brinco sobre isso, porque quando o Marcelo fez o convite, eu pensei, tá, qual é o repórter LGBT da época que participava dessa situação? E aí ele disse, não, você é o maníaco, a gente quer que você seja. Então, para mim, esse foi um ponto muito principal, assim, da minha decisão de fazer o projeto, porque era a primeira vez que uma produtora estava me olhando no lugar de protagonista de um projeto, fora, que não era nordestino, que não era LGBTQIAPN+. Então, assim, me vi ali numa situação de uma grande oportunidade de mostrar ainda mais uma faceta do meu trabalho. E aí essa faceta só se potencializou exatamente por conta da produção, assim, 2 meses de pesquisa, de treinamento com a Larissa Bracha, preparadora de elenco, que foi cuidadosa com todos os processos que a gente tinha que fazer. A gente tinha muito diálogo, muita teoria e muita prática. A gente conversava e imediatamente ia para uma sala de ensaio que foi reservada para a gente, onde a gente ia contracenando ou sozinho, né? Várias horas comigo, várias horas com a Giovana, e assim foi feito o processo. Até a gente chegar e ir para o set, a Larissa deixou a gente bem preparado para o personagem que a gente queria levar. Muito interessante isso, assim, uma coisa que eu fiquei pensando também que, por mais que esse personagem ele tá no imaginário popular, que as pessoas conhecem, lembram da história, né, é um personagem que ele tá ali no filme independente disso. Então, como é que foi essa construção em termos de pegar o que já se tinha de referência do personagem real e construir alguma coisa do zero para você? Eu acho que tem um ponto principal também, que é a gente está falando de um filme baseado nessa história. E aí, como ele é baseado nessa história, existem as brechas da ficção. Essas brechas da ficção, como, por exemplo, a personagem Helena, que não é uma personagem real. E aí, nessas brechas, me coube, enquanto artista, também construir o meu processo criativo artístico dessa história. Então, eu fui mesclando o que é real, o que é imaginário coletivo, porque quando a gente fala de imaginário coletivo, também são informações que chegam e fazem com que a população crie um personagem a partir daquelas informações. Então, a gente foi construindo isso. E aí, dessa construção, eu fiz 3 camadas para o Francisco. O Francisco de Assis, esse cara, filho, funcionário, motoboy, o Chico Estrela, esse exímio patinador admirado por todo mundo, e o maníaco do parque, que era esse possível monstro, né, do que as pessoas têm a imagem que ele é. Então, assim, a imagem de monstro já existia. O que eu precisava agora é construir uma imagem que fizesse com que o espectador, de alguma maneira, ao assistir esse filme, compreenda o ponto de vista da vítima, e não sobre quem é o Francisco, e sim por quê que as pessoas eram seduzidas e levadas para lá, desde que você, espectador, perceba, ao assistir esse filme, caramba, eu teria caído também nesse papo desse personagem. Interessante. Gi, a Helena é uma personagem muito diferente do que o público está acostumado a te ver, né? As pessoas te conhecem dos trabalhos mais teen, assim. Então, o que ela representa para você profissionalmente? Quais foram os desafios na hora de criar essa personagem? Eu acho que eu tive uma experiência parecida com o Silvério nesse sentido, porque quando o Marcelo Braga e o Maurício Essa vieram falar comigo para eu fazer a Helena, eu também me peguei de surpresa, porque também é uma personagem que não estou acostumada que me coloquem nesses lugares, né? É, fiz muitos trabalhos teens, adolescentes, com personagens carismáticas, engraçadinhas, e a Helena me permitiu me desmontar de tudo que eu estava acostumada a fazer, sair totalmente da minha zona de conforto, abrir mão da graça, do carisma, de tudo que é bonitinho
e poder me explorar mais como atriz. A Helena realmente foi um presente para mim nesse sentido, porque fazia muito tempo que eu já estava querendo experimentar coisas novas e não estava rolando a oportunidade disso. Interessante. E o filme acho que ele tem um cuidado muito grande de enxergar o machismo. Acho que tanto na história das vítimas, das sobreviventes, quanto no trabalho dessa jornalista ali, né? Como foca e tal, num lugar super machista. Então, para vocês, qual a importância desse viés, principalmente numa história como essa, assim? Eu acho que toda a história tem muito a ver com isso, né? A gente tá falando tanto do. Eu fico parando para pensar que nós mulheres, quando a gente assiste o filme, todas nós entendemos muito bem o que aquilo significa, né? A gente está acostumada a estar num ambiente de trabalho onde nós não somos respeitadas, não somos ouvidas, às vezes de maneira muito sutil, de maneira que a gente nem repare, mas é verdade. Acontece o tempo todo, acontecia em 98, acontece hoje. E isso se costura também com a história das vítimas, porque no fim das contas foi isso, um homem decidiu terminar com a vida delas, né? Enfim, vidas interrompidas totalmente, e que eu, Giovana, eu acho que a Helena também entra muito nesse lugar de quando eu olho para essas vítimas, eu me identifico com elas, poderia ser comigo, sabe? Então, acho muito importante que o filme consiga criar esse ambiente e costurar todos esses pontos de identificação entre as personagens femininas do filme. E eu adoro esses pontos no roteiro, porque significa que a gente está falando de violência. E por mais que o Francisco tenha chegado às vias de fato e feito essa interrupção vital, como a Giovana fala, isso não significa que a violência verbal ou a violência comportamental, né, ali no ambiente de trabalho, seja menor do que uma violência física. Pelo contrário, a gente está falando de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, em que não se dá espaço. Então, que a gente perceba, tenha mais consciência sobre esses lugares de violência que algumas pessoas causam desvio e vão para situações muito mais agravantes. Mas isso não significa que a maneira como você fala e se comporta no seu dia a dia não seja também uma violência traumatizante. Bom, agora é interessante observar que apesar de vocês serem os dois fios condutores da história, tem muito pouca cena de vocês juntos, né? Acho que tem aquela a última não, aquela cena ali do confronto, assim, que é uma, acho que para mim uma das cenas mais intensas do filme. Agora, assim, como é que foi a interação de vocês nos bastidores e como é que foi gravar aquele momento? A gente não gosta um do outro. Dá pra ver, é óbvio. É, tá aqui disfarçado. Ah, não, desde o começo das preparações, a gente se preparou bastante juntos, né? Apesar da gente só ter esse único encontro, mas também era importante porque, apesar das duas linhas andarem paralelas, a gente está contando a mesma história, então era preciso criar um, um ritmo, uma linguagem, né? Mas desde o do início das preparações, a gente sempre se deu muito bem e essa cena era muito importante pra gente, né? E foi muito legal gravar ela, na verdade. A gente tirou um dia inteiro só para focar nela. Então, foi um momento que estávamos todos muito empolgados. Foi um dia bem especial. É. Eu tenho muita esperança que as pessoas que assistam esse filme enxerguem a Helena como a grande protagonista do trabalho, até porque meu personagem ele é o antagonista dessa história, né? Assim, quando a gente fala sobre protagonismo, geralmente a gente está falando sobre heroísmo. Então a gente entenda e tem esse sentimento de heroísmo que a Helena tem no projeto, né? No roteiro, nessa condução. E aí esse encontro é justamente para causar no espectador esse embate, assim, pô, a gente está aqui com essa figura, com essa outra, em algum momento eles vão se tangenciar, vão se encontrar, e em termos de roteiro, em termos de técnicas de roteiro, isso é que é interessante, né? Porque o espectador fica vendo essas duas histórias, mas aguardando o momento desse confronto, desse duelo. E essa foi uma cena muito especial para nós dois, assim, foi realmente um dia que o set se dedicou a isso. Nós não tínhamos nenhuma outra cena para gravar a não ser esse momento, porque sabiam da nossa relação, do comprometimento que todo mundo tinha que ter para que isso fluísse e acontecesse da melhor forma. Então foi um prazer, foi incrível. Foi incrível mesmo. Acho que a Helena botou para fora tudo que a gente fica sentindo, né? Guardando ao longo do filme. É um momento de descarrego também. Acho que ela representa todas as mulheres ali, tudo o que muita gente queria falar naquele momento.